Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos aprender o método científico e todas as suas etapas. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Bom, então vamos ao vídeo. Primeiramente, o método científico ele é formado por basicamente 6 etapas. Vou explicar cada uma delas. Vamos começar pela primeira, na sequência, né? Bom, a primeira delas, sempre quando você vai avaliar um fenômeno, você vai estudar sobre um problema, você vai observar este fenômeno. O primeiro passo seria a observação. Ou seja, o primeiro passo seria um estudo detalhado de um determinado fenômeno ou problema com a observação cuidadosa dos fatos. Ou seja, sempre quando eu vou observar um fenômeno, né, vou ser mais rigoroso, né, para tentar entender aquele fenômeno, sempre vai vir precedido por um problema. Ou seja, primeiramente eu tenho um problema e a partir daí eu vou observar esse problema ou observar esse fenômeno ou esse fator para aí eu levantar hipóteses sobre as possíveis soluções dele, certo? Aí. Também ele, ó, o que eu acabei de falar, uma fonte rica para a construção de hipóteses. Beleza? Ficou claro? Então vamos lá. Próximo passo, depois da observação, o que a gente faz? A gente vai questionar. Vamos fazer possíveis perguntas sobre qual é a causa, por que ocorre aquele fenômeno, como que ele ocorre. E temos algumas de exemplo para vocês entenderem. Ou seja, primeiramente, eu vou me questionar por que o fenômeno ocorre, como ele é descrito, quais os fatores que os influenciam. Essas são algumas perguntas que você, como pesquisador, se faz. Tem muitas outras, né? Mas esse é só um exemplo. Eu só quis deixar um exemplo para ficar claro para vocês. Certo? Passada a fase de questionamento, vamos à fase de construção de hipóteses. Seria, no caso, eu propor soluções, né? A partir dos questionamentos, eu vou levantar possíveis soluções e aí eu vou testá-las através da hipótese. Porque o que é a hipótese propriamente dita? Ela é uma explicação, ela é uma possível explicação ou resposta provável e provisória que deve ser testada para ver se ela é válida ou não, certo? Ou seja, ela vai ser testada para ver se ela está de acordo, se ela é uma possível resposta para aquele fenômeno ou não. Toda hipótese ela tem enunciado, ela tem relação entre variáveis, no mínimo 2, mas é muito difícil um pesquisador levar em conta somente 2 parâmetros. Geralmente é bem mais de 2 parâmetros, né? Quanto mais parâmetros, mais difícil a pesquisa é e mais cara ela é. E mais próxima da realidade também ela é, por isso que ela é cara. Ficou claro? E também ela deve ser testável. Sim, toda hipótese tem que ser testável. Depois da fase de construção de hipóteses, vamos para a fase da lei, da construção da lei. Porque o que é a lei? A lei ela somente é formulada quando eu tenho vários casos, várias observações e testes de hipóteses válidas. Aí eu consigo enxergar uma generalização aproximada da realidade partindo destes testes de hipóteses válidas. Ficou claro? Ou seja, ela é formulada somente através de uma determinada quantidade de observações e testes de hipóteses válidas, resultando em uma generalização aproximada da realidade. Sim, porque o teste de hipótese, você vai avaliar hipóteses que são válidas e as não válidas. Ou seja, você vai pegar geralmente pares, né? E vai avaliar. Porque o que é hipótese? É geralmente quando eu pego dois argumentos antagônicos, aí eu vou verificar a validade deles dentro da realidade. Sempre importante isso. Sempre você vai levar em conta dentro da realidade. Ou seja, o quão mais próximo da realidade você estiver, melhor. Mais válida é a sua pesquisa, mais verdadeira ela é e ela tem muito mais valor. A lei também ela resume uma grande quantidade de fatos. Sim. Por quê? Porque através dos testes de hipótese ela vai generalizar, ou seja, ela vai fazer mais ou menos um raciocínio indutivo. Eu peguei vários testes de hipóteses válidas, aí eu vou aproximar isso, vou generalizar
É como você fazer o raciocínio indutivo assim, ó. Se esses testes de hipóteses é válido, eu posso dizer que nesse mesmo universo ela é válida, certo? E ela também permite você prever novos fatos, pois se um fenômeno se enquadra numa lei, com certeza ele vai se comportar como a lei. É o que eu havia falado, ele declara a existência de um padrão estável, ou seja, a partir do momento que você pegou o teste de hipóteses, viu o padrão, aí você generaliza para formar a lei. A teoria é um passo acima, né? Seria uma lei mais abrangente. Ó, de acordo com Stephen Hawking, no livro Uma Breve História do Tempo, uma boa teoria deve ter no mínimo 2 requisitos. Ó. Ela precisa descrever com precisão um número considerável de observações com base em um modelo que contenha poucos elementos arbitrários. Ou seja, você vai ter inúmeros testes de hipóteses válidos e você vai ter poucos casos para que aquela teoria não é válida, certo? Ou seja, poucos elementos arbitrários seriam meio que as notinhas de rodapé, o que não faz parte, né? E ela deve prever também uma boa margem de definição de resultados de observações futuras. Lembrando que uma teoria, uma lei, ela pode sim ser contestada. Vamos supor que um pesquisador levou em conta x e y parâmetros, entendeu? Aí outro pesquisador ele faz outra pesquisa e ele fala, olha, essa pesquisa ela tá certa até determinado ponto, mas ele esqueceu de avaliar esse parâmetro aqui, que faz parte também, está relacionado. Ficou claro? Essa é a opinião do Stephen Hawking. Agora vamos à teoria propriamente dita. Bom, é através da hipótese que a gente vai formar modelos e teorias. São através de várias hipóteses testadas válidas que a gente vai formar teorias. Enquanto a lei ela tem a função de mostrar os padrões de determinado fenômeno, a teoria ela, digamos, tem a função de mostrar o responsável pelo padrão encontrado na lei. Aí eu mostrei um exemplinho aqui para vocês. Por exemplo, a teoria da gravitação de Newton é muito mais ampla e abrangente, ao contrário das leis de Kepler, porque as leis de Kepler, ela fala que as trajetórias dos planetas seguiriam uma órbita elíptica. Já a teoria da gravitação universal indicou que estas são determinadas não apenas pela influência gravitacional do Sol, mas também de outros planetas. Percebeu como ela é mais ampla? Ela abrange um número maior de fatores. Entendeu? Beleza? E o próximo passo, depois que você avaliou sua teoria, você construiu a sua teoria, vamos para a conclusão dos fatos, certo? Ou seja, após os resultados dos testes de hipóteses, chega-se a uma conclusão. Após a teoria estar formada, chega-se a uma conclusão. É importante também, nessa fase, você avaliar, caso necessário, né? Deve-se fazer uma eventual correção e reajuste de modelo. Ou seja, é bem importante você avaliar se você levou em consideração um único ponto de vista. Por favor, não façam isso, porque um pesquisador sério, ele leva em conta várias opiniões antes de dar o seu veredito final, que seria a sua conclusão. Não sejam pesquisadores de Taubaté, por favor, né? Portanto, avalie o maior número de ideias antagônicas possíveis, porque assim a sua pesquisa vai estar mais embasada na realidade. E ela vai ter muito mais valor. Também é importante você mostrar na conclusão, mostrar o contraste dos resultados da prova com as consequências deduzidas do modelo teórico. Sim, você vai deduzi-las, certo? Precisa no grau em que este pode agora ser considerado confirmado ou não. Ou seja, toda teoria ela pode ser válida dentro de um universo, ok? É isso que está querendo dizer aqui, precisando no grau em que este pode ser considerado confirmado ou não, ou seja, até que ponto esta teoria é válida. Ficou claro? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like para mim. Curtam, comentem, compartilhem. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais. Me sigam, pois eu posto vários conteúdos e várias dicas de TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link do infográfico contendo os erros de português mais comuns. Peguem, é de graça para ajudar vocês. Bom, então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos a todos. Foca no TCC e tchau!